Você tem visto com frequência o número 11.11 ou talvez o 2222 apareça repetidamente em relógios, placas, recibos ou em momentos aparentemente aleatórios. Para alguns isso é coincidência, para outros um sinal. Mas, segundo Dolores Cannon, há algo muito mais profundo acontecendo. Esses números são mais do que curiosidades místicas. São portais vibracionais, códigos simbólicos deixados por você mesmo antes de encarnar. Sim, você os deixou como lembretes, e agora sua alma está começando a escutá-los. Dolores descreveu essas sequências numéricas como mensagens enviadas pelo eu superior. Quando você começa a anotá-las, é porque o plano da alma está sendo acelerado. Você chegou a um ponto decisivo no seu caminho, um ponto onde o livre-arbítrio é mais importante do que nunca. O número 11.11 representa o momento de despertar. É o alarme vibracional. Um chamado para abrir os olhos, questionar a realidade e buscar uma conexão mais profunda com sua essência. É o lembrete de que há algo além da rotina, além do visível, além da lógica linear. Já o 2222 carrega outro peso simbólico. Ele é o convite à construção consciente. Depois que você desperta, é preciso agir, estruturar, alinhar o plano espiritual com a matéria. Não basta apenas sentir a vibração, é preciso ancorá-la. Esses números, segundo a teoria do campo morfogenético, descrita por Rupert Sheldrake, não agem apenas no nível individual. Quando muitas pessoas começam a vê-los ao mesmo tempo, é porque o inconsciente coletivo está sendo estimulado. O portal não é pessoal. Ele é coletivo, um chamado para almas acordarem juntas. Dolores relatou o caso de uma paciente que, em regressão, viu uma imensa parede coberta de números. Esses números começaram a se dissolver, transformando-se em uma luz suave e reconfortante. Ela ouviu de dentro uma frase: "Esses são lembretes, eu deixei para mim mesma." E talvez, se você está ouvindo isso agora, sua alma também tenha deixado lembretes. Pequenos códigos escondidos no tempo, esperando o momento certo para serem ativados. E este momento pode ter chegado. Ver os números 1111 ou 2222 pode trazer uma sensação mágica, uma impressão de que algo bom está prestes a acontecer. E muitas vezes essa sensação é real, mas precisa ser compreendida com mais profundidade. Dolores Cannon alertava: esses números não são respostas. Eles são perguntas, eles surgem como batidas na porta da consciência, como lembretes vibracionais de que há algo dentro de você que precisa ser ativado, lembrado, decidido. O erro mais comum é acreditar que ver 11 e 11 é sinônimo de sorte, ou que 2222 é uma confirmação automática de que tudo está no caminho certo. Mas o que esses números estão realmente dizendo é: você está pronto para dar o próximo passo? Está disposto a agir com consciência? Em uma de suas sessões, Dolores atendeu uma pessoa que via 11 e 11 todos os dias. Ela interpretava isso como um sinal de bênçãos iminentes. Mas, em regressão, descobriu algo muito diferente. O número vinha como um aviso vibracional. Sua alma estava adiando uma mudança importante. Era hora de agir. E o 11 e 11 era o alarme. A metáfora é clara. Ver esses números é como ouvir uma batida na porta. Mas a escolha de abrir ou não é sua. O que está do outro lado não é garantido. É potencial. Cabe a você recebê-lo ou ignorá-lo. E aqui está um ponto crucial. Ignorar a pergunta espiritual por trás do número é como ver uma placa de desvio na estrada e continuar acelerando na direção errada. O número não força, ele convida. Dolores dizia que o universo trabalha com liberdade. Ele envia os sinais, mas jamais atravessa o livre-arbítrio da alma. Você pode ver o 1111 1000 vezes
e ainda assim permanecer onde está. Porque o número não muda sua vida. Sua escolha diante dele, sim. Quando você vê 1111, não é apenas um código numérico. É um sinal vibracional ativando camadas do seu campo energético. Dolores Cannon explicou que o 1111 atua como um gatilho simbólico e real para os chakras superiores, em especial o coronário e o frontal. O chakra coronário, localizado no topo da cabeça, é a ponte entre você e seu eu superior. O chakra frontal, ou terceiro olho, é a sede da intuição, da visão interior. Quando o 1111 se manifesta com frequência, ele está incentivando esses centros a se abrirem mais. É como se a alma dissesse: preste atenção, sinta além dos olhos, escute além dos ouvidos. Os sintomas vibracionais costumam ser sutis, mas marcantes. Você pode sentir um formigamento no topo da cabeça, uma pressão leve entre as sobrancelhas ou começar a ter sonhos lúcidos com mensagens simbólicas. Algumas pessoas relatam a sensação de presença invisível, como se estivessem sendo observadas com amor. Há também um componente bioquímico curioso. Ver uma sincronicidade como 1111 libera dopamina, o neurotransmissor da motivação e do prazer. É como se o universo estivesse recompensando você por estar consciente. Esse efeito dopamina espiritual reforça o circuito de atenção à espiritualidade. Mas Dolores alertava: ver 1111 não é o despertar em si, é o alarme do relógio. Você ainda precisa levantar. O número ativa, mas a ação precisa ser sua. Não basta anotar, é preciso escolher responder. O despertar espiritual não é um evento, é um processo. E o 1111 é o ponto de partida, o sinal de que sua alma está pronta para ver além das aparências. Se você sente esses efeitos no corpo, na mente ou no coração, acolha. Mas lembre, a energia só se expande quando encontra espaço. E esse espaço nasce da atenção e da escolha consciente de seguir adiante. Se o 1111 é o despertar, o 2222 é o trabalho. Dolores Cannon descrevia o 22 como o número mestre do grande construtor espiritual. Quando duplicado, como no 2222, ele deixa de ser apenas simbólico. Torna-se um convite vibracional para que você comece a concretizar aquilo que o 1111 te fez lembrar. Você despertou. Agora é hora de estruturar sua missão. Enquanto o 1111 atua no campo da percepção, o 2222 atua no campo da materialização. É a transição do plano sutil para o plano prático. Você deixa de apenas vislumbrar e começa a construir. Essa é a fase de fundação. Dolores observava que muitas almas que começaram a ver 2222 estavam num ponto de virada. Elas haviam recebido instruções internas, visões, insights, mas agora eram chamadas a ancorar essas informações no mundo real. A missão deixava de ser teoria e virava prática. E aqui entra um ponto delicado. Pessoas que ignoram o chamado do 22 por 22 tendem a entrar em ciclos de frustração. A sensação é de estagnação, mesmo tendo conhecimento espiritual. É como ter um mapa, mas nunca dar o primeiro passo. Dolores dizia: o 1111 é o chamado. O 2222 é o mapa. Se você não começa a construir, a bússola para de funcionar. A metáfora é clara. Você está diante de um plano, de um terreno aberto. Mas nada será edificado até que você diga sim. E esse sim precisa ser vibracional, emocional e intencional. Ver 2222 é um sinal de que o campo está pronto. Você tem luz verde para dar forma ao que sua alma já sabe. Mas a escolha de mover-se ainda é sua. Muitas pessoas relatam que, por um período, viam 11, 11 e 22, 22 com frequência. Mas depois, tudo parou. Os números sumiram. O encanto se silenciou e, com isso, veio uma pergunta: o que aconteceu? Dolores Cannon explicou que os sinais do universo, sejam números, símbolos, sonhos ou intuições, vêm em ondas.
e essas ondas são respostas ao seu campo vibracional. Quando a alma responde ao chamado, os sinais continuam, eles se aprofundam, ganham novos níveis, guiam mais longe. Mas quando há resistência, procrastinação ou esquecimento, o campo recua, não por punição, mas por economia energética. Dolores dizia que o universo é altamente inteligente, ele não insiste onde não há receptividade, ele respeita o tempo da alma. E se percebe que você ainda não está pronto, simplesmente espera. É como uma semente que não germina porque a terra não está preparada. Ela não é descartada, mas tampouco é forçada a crescer. A neurociência nos ajuda a entender esse processo. As sinapses, conexões entre neurônios, se fortalecem com repetição e intenção, mas quando não há estímulo, elas se enfraquecem. O cérebro entende, isso não é importante agora, e desativa aquela rota. O mesmo acontece com os sinais espirituais. Se você ignora os chamados, o sistema entende que você escolheu pausar e recolhe o impulso. Esse fenômeno pode gerar o que Dolores chamava de síndrome do despertar perdido. Você já sentiu a conexão, já ouviu os sinais, já teve os arrepios, mas agora tudo está em silêncio. E o silêncio parece abandono, mas não é. O que houve foi um desligamento gradual, não definitivo. A alma continua ali, mas está aguardando você fazer um novo movimento de abertura. E esse movimento não precisa ser grandioso. Basta um gesto, uma intenção real, uma escolha sincera de voltar a escutar. Porque o sinal só reaparece quando há alguém para recebê-lo. Ver o 1111 ou o 2222 é só o começo. O que vem depois depende da sua escolha. Dolores Cannon ensinava que a sincronicidade é o ponto de entrada, mas o real avanço espiritual acontece quando você responde ao chamado, com ação, com presença, com intenção. A primeira resposta pode ser silenciosa, mas poderosa. Ao ver um desses números, feche os olhos e pergunte com o coração calmo: o que minha alma quer que eu lembre neste momento? Essa pergunta simples abre canais. Mesmo que você não receba uma resposta imediata, seu campo vibracional registra a disposição. E o universo responde à disposição com expansão. Mas, mais importante que perguntar, é agir. Movimento intencional é a chave. Escreva uma frase que te veio à mente. Mude um hábito pequeno, mas significativo. Expresse gratidão por estar presente e atento. Cada gesto é um sim vibracional. E cada sim convida o próximo código. Ferramentas podem ajudar nesse processo. Escrita intuitiva, onde você deixa fluir palavras sem censura. Meditações guiadas com foco em alinhamento de propósito. Ou simplesmente uma conversa interna com o eu superior, em estado de relaxamento profundo. Essas práticas não são rituais vazios. Elas são maneiras de manter o canal aberto. Porque ver esses números é como receber uma bússola luminosa, mas a jornada ainda precisa ser trilhada. A direção é oferecida. O passo ainda é seu. E o mais importante, o destino é potencial, nunca garantido. Você está diante de um caminho iluminado por sinais, guiado por sua alma, mas ainda depende de você caminhar. E ao dar esse passo, por menor que pareça, você envia uma mensagem ao universo. Eu estou aqui e estou pronto.